Aquele ali está aqui na sala, não posso dizer. Depois vocês vão saber quem é. Está aqui. Já está procurando ele. Senhores, senhoras, senhoritas, rapazes, mocinhas, moçoilas, é um prazer imenso, inenarrável. Não sabem a alegria que tenho em desfrutar companhia tão agradável como é a companhia de vocês. Hoje, desmistificando os problemas da transitividade. VTD, VTI, eita, VTDI, ó Deus. Tem gente que bate o pé que fica com raiva, Vitor. Tem aluno que se revolta, arrepia a barba assim, faz, se teu solta, como é ruim, como é chato. Essa é a parte mais fácil do verbo. Em contrapartida, alegar, em contrapartida é a mais cobrada. E quebra com o candidato. Por quê? Porque, naturalmente, o candidato ele tem uma tendência muito forte a quê? A ter medo de sigla. Quando você vê muita sigla, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, oração subordinada, substantiva. Então, o candidato ele tem muito medo disso e nós hoje vamos quebrar esse paradigma. Vocês que estão com esses olhinhos curiosos vão sair com um sorriso estampado no rosto tal qual. Tá por aqui, ele tá por aqui, já tá rindo ele. Tá certo? Então, vejam só. Para entendermos, vamos à base, vamos ao início. Suponhamos que eu chegue aqui na sala e diga, queridos alunos. Com certeza vocês responderão, querido tio Jota. Francisca dormiu. Todos entenderam o que aconteceu com a Francisca? Dormiu. Quem dorme? Dorme. Observem que o verbo dormir, nesse momento, ele tem um sentido completo. Ele não precisa de nada para completar o sentido. Porque quem dorme, dorme. Mas se eu chegar aqui em um segundo momento e disser, queridos alunos, vocês, querido tio Jota, Francisca comeu. O quê? Porque diferente do verbo dormir, quem dorme, dorme. Mas quem come, come alguma coisa ou algo. Não é verdade? Calma. Não bote a mão no coração. Então eu vejo que o verbo comer, nesse momento, ele não tem um sentido completo. Ele precisa de alguma coisa. Então eu já tenho essa primeira formulação na minha mente. Alguns verbos, eles têm o sentido completo. Eles não precisam de complemento. Outros verbos vão precisar de uma determinada complementação. Vão precisar completar o seu sentido. Vamos colocar aqui, olha que legal, olha que bonitinho. Eu tenho verbos considerados verbos intransitivos e verbos galego. Ó o galego, boa noite. Tá vermelhinho, não sei porquê. Verbos intransitivos e verbos transitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que, olha como é bonitinho, não precisam de complemento. E os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. Tranquilo até aí? Vamos completar? Vamos ver aqui. Francisca comeu. Por favor, digam aí alguma coisa que Francisca comeu. Qualquer coisa. Bolo, cuscuz, não, eu gostei. Cocada. Francisca comeu cocada. E Francisca gosta de cocada. De coco, muito bem. De coquinho, né? Uma cocadinha de coco. Observem que o termo cocada, aqui nesse momento, completou o sentido do verbo, não completou? Então, se este elemento... Copia não, olha para cá, menininho, olha para cá, depois copia. Se esse elemento ele completou o sentido do verbo, a partir de agora, eu vou chamá-lo de objeto do verbo. Decocada também completou o sentido do verbo, não completou? Porque se eu dissesse, queridos alunos, querido tio Jota, Francisca gosta.
de quê? Ou se for falsiqueira, de quem? Não é? Então, de cocada completou. Então, de cocada também é objeto. Não copia. Olha para cá, olha para cá. Copia não, filha. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Qual é o nome do complemento do verbo? Está ali. Qual é o nome? Objeto. Aí caiu aquela questão, Morena, caiu aquela questão, aponte alternativa em que o verbo em destaque exige complemento diferente dos demais. Você vai olhar o quê? O objeto. Você vai olhar o objeto. Não fica mais fácil? Fica mais fácil? Então, vou colocar entre parênteses para vocês lembrarem que um dos complementos verbais é o objeto. E aqui, objeto. Muito bem. Olhando de volta aqui para a situação, entre o verbo e o seu complemento, o seu objeto, tem alguma preposição? Tem ou não tem? Não. Está ligado diretamente ou indiretamente ao seu complemento, o verbo. Então, ele vai ser considerado um objeto direto. Verbo transitivo direto. Esse verbo, ele não teve objeto, não teve complemento. Então, ele é um verbo o quê? Intransitivo. É aquele que não transita. Tranquilo? Já entre o verbo e o seu objeto, entre o verbo galego, presta atenção, entre o verbo e o seu complemento, cuidado na sua vida. Entre o verbo e o seu complemento, eu tenho alguma preposição? Tem. Ele está ligado diretamente ou indiretamente ao seu complemento? Não respeito mais a polícia, não. Indiretamente. Então, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Seu objeto, um objeto indireto. Vamos completar? Olha para cá. Depois copia. O bom é olhar. Presta atenção, Marcelão. Os verbos intransitivos não precisam de complemento, não precisam de objeto. Os verbos transitivos precisam de complemento, precisam de objeto. Se forem transitivos diretos, vão precisar de complemento, objeto sem preposição. Se forem transitivos indiretos, vão precisar de complemento de objeto com preposição. O que nós chamamos, olha aqui, bem bonitinho, ó, OD, e aqui, OI. Tranquilo até aí, meu jovem? Tranquilo? Mas se eu chegar aqui, em um quarto momento, tenha calma, jovem. Em um quarto momento, e disser, eu vou escrever, vou sair de perto, para não falarem que eu estou denegrindo. Francisca deu. E aí, galera? Vizinho pra Francisca. Menino, ela não me enganava. Ela deu o quê? Para ninguém pensar besteira, eu vou colocar o mesmo complemento. Deu uma cocada. Francisca deu a cocada. Mas se eu chegar aqui e ver que eu coloquei o complemento, Francisca deu a cocadinha dela, olha. De coco, raladinho, né? Aquela cocadinha. Você gosta de cocada, Galego? Você prefere a de coco queimado, coco normal? Tem umas mais durinhas, tem umas que na garganta, né? Os fiapinhos da cocada. É. Mas observem que eu coloquei o complemento. Francisca deu a cocada. Deu a cocada? A quem? Deu a cocada? Ao Jales. Não, Jales gosta. Não. Francisca deu. Não, deixa disso. Isso não.
Francisca deu a cocada, tu fica rindo, né, cara? Peraí, pô. Francisca deu a cocada ao Jales. Aí depois eu sou demitido aí, vocês vão ficar sem aula de português. Vejam que esse verbo ele não pede apenas um objeto, ele pede dois objetos. O primeiro objeto tem preposição? Não. Ô professor, e esse a? Esse a, ele é um artigo. Ele é um artigo. Ele seria preposição se ele viesse craseado, que é um assunto lá da frente. Vocês terão uma mega aula, um mega aulão de crase. Coisa linda, sucesso. Não perda. Vai ser um negócio bacana. Galego, tu se orienta, viu, Galego? Eu te dar um chá de relógio para tu tomar, para se orientar. Chá de bússola. Se o primeiro complemento não tem preposição, ele é um objeto o quê? Indireto? Direto. No segundo complemento, ao Jales. Eita, aqui tem uma preposiçãozinha, ó. Se tem preposição, é um objeto o quê? Indireto. Oxi, e agora? E agora? Muito bem. Se o verbo... Vê como português é fácil. Português é fácil. Difícil é o quê, Vitor? Tu, quando começasse, tu ia lá na isolada, sentava no tio Jota, me tira uma dúvida. Hoje você não acredita ter evoluído? Prova da PM. Português. Poxa vida, caramba, poxa. Aí chegava, tio Jota, eu não chabo. Eu disse, tem calma, velho, tem calma. Aí ele chegava assim, ficava, sabe, eu disse, tenha calma. É aqui, ó, assim, ó, tal. Ele saia tão feliz. Eita, era bacana. Hoje tá assim, tá esnobando porque já consegue responder um monte de coisa. Tirando dúvidas sobre a oração subordinada, restritiva, explicativa. Tá certo, Vitor. Vai ser na polícia só para dar alteração. Então, observe, português é fácil. Se o verbo, ele pede um objeto direto, ele vai ser classificado como verbo transitivo direto. Se ele pede um objeto indireto, ele vai ser classificado como verbo transitivo indireto. E se ele pede os dois objetos? Joga fácil, papai. Olha aqui é um V, T, D, I. E eu já deixei aqui no cantinho, olha o espaço. Olha como é bonitinho, menininha. Tá vendo? Vamos colocar aqui. Diretos e indiretos. Com e sem preposição. OD mais. Olha. Não é legal? Não é bonitinho? Vamos tentar acertar. Eu coloquei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraçõezinhas para acertarmos antes da primeira bateria de tarefinhas. O homem nasce, cresce e morre. Alguns reproduzem-se, não são todos, por isso que eu não coloquei, né? O homem nasce, quem nasce? Nasce. O verbo nascer pede complemento? Se ele não pedir complemento, ele é um verbo o quê? Intransitivo. O homem cresce. Quem cresce? É um verbo o quê? Intransitivo. O homem morre. Quem morre? Morre. É um verbo intransitivo. Dentro de alguns segundos vai surgir uma pergunta. Porque na mente de muitos de vocês, na tua mente, Morena, está pensando, sabe? Não, professor, não. Senão quem faz assim é o companheiro, né? Lá. Pode não. Não, professor. Quem? Não, parece não. Tu tá rindo, né, cara? Tu não ri. Quem morre, morre de alguma coisa. Morreu de quê? Eu poderia colocar ali. Morreu de quê? Aí não seria complemento. Seria curiosidade. É sério. Porque o de quê seria causa. Seria um adjunto. Aí eu já deixei aquele espaço para colocarmos aqui, ó, o adjunto. Vou colocar o quadrinho do adjunto. Olha só que lindo.
Os adjuntos. Aham. Isso. Os adjuntos. Quem é que vai estar no adjunto hoje? Vou colocar aqui. Os caras são fora, os caras são fora. Adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais, eles podem ser classificados, olha como é bonitinho. Afirmação, negação, dúvida, modo, tempo, lugar ou intensidade. Adjunto adverbial, ele não completa o verbo. Ele atribui uma informação paralela. Como assim? Olha para cá, por favor, depois copia. Olha para cá. Se eu dissesse, Francisca dormiu cedo. Esse cedo, ele passou a ideia de quê? De tempo. Vê que o verbo não precisa de complemento. O verbo não precisa de complemento. Então, aqui eu teria aqui um adjunto adverbial de tempo. Francisca comeu cocada em casa. Seria o lugar. Adjunto adverbial de lugar. Francisca gosta muito de cocada. Intensidade. Francisca deu a cocada ao Jales. De noite. Tempo. Francisca deu a cocada ao Jales de noite, no quarto. Tempo e lugar. Francisca deu a cocada ao Jales de noite, no quarto, sorrateiramente. Toma a cocada, toma. Tempo, lugar e modo, sorrateiramente. Então, independente de transitivos ou intransitivos, o verbo ele pode aceitar adjunto adverbial, porque não é um complemento. É um termo que veio junto. É um termo que acompanhou. Se eu disser, o homem nasce, quem nasce, nasce, mas o homem nasce na maternidade. Passa a ideia de quê? Lugar. Cresce com os amigos. Modo, passando uma relação de companhia. Morre de oxiúros. E aí? Modo, só que aí a relação é indicativa de causa. Então, independente de transitivos ou intransitivos, se eu quiser, eu posso colocar adjuntos adverbiais. Tranquilo até aí? Beleza? Tá? Olha que frase bonita. Eu coloquei essa frase em especial hoje. Frase bonita, professor. Todos precisam de carinho. Não funga não, não suspira não. Eu tenho um negócio para lhe dizer. Todos precisam de carinho. Se eu disser todos precisam, de quê? Quem precisa, precisa. Deixa eu fechar aqui para o patrão não endoidar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. De que é que todos precisam? De carinho, completo sentido do verbo. Então é o que do verbo? Objeto. Tem preposição? Se tem preposição, é um objeto o quê? Indireto. Então, o verbo é um verbo transitivo indireto. Recebemos a encomenda. Recebemos. O que foi que recebemos?
A encomenda completou. Esse a é preposição? Não. Então é um objeto o quê? Deixando o verbo transitivo? Que lindo. Eu pratico esportes. Percebe, professor? Alego. Tá fora do professor. Isso é só disfarce, viu? Eu pratico esportes. Eu pratico o quê? Esportes completo sentido do verbo. Então é o quê? Objeto tem preposição? Não, objeto direto do verbo transitivo direto. Ela não gosta de português. E agora? Ela não gosta. De que ela não gosta? De português. Completou o sentido do verbo. Tem preposição. É o quê? Objeto. E o gosta, verbo transitivo. E só para tirar uma onda, esse não. Isso que a gente não chama de advérbio. Chama de quê? Adjunto adverbial de negação. Está clareando? Emprestei dinheiro ao meu primo. Emprestei. O que foi que eu emprestei? A quem? Dinheiro é o quê? E ao meu primo? Eu emprestei. Ela nunca deu aos pais satisfações. Ela nunca deu. O que foi que ela nunca deu? Satisfações. A quem? Eita, que agora deu uma invertida. Não deu uma invertida na ordem dos objetos? Cadê o objeto direto? E aos pais? E o deu? Verbo transitivo? Direto e indireto. E o nunca? Disjunto adverbial. Tranquilo até aí? Mas, tio Jota, ainda tá difícil. Ainda tá difícil. Eu queria uma molezinha a mais, que estamos na semana que antecede o carnaval. Minha cabeça só está no carnaval, na onda. Vá na onda. Vou dar uma dica. Férias é melhor que feriado. Para que se aperrear juntando os casais para alugar aquela casa para dividir a feira em Paripoeira? E nada contra, lugar nenhum. Mas o pessoal não faz, né? Isso, vamos se juntar, junto um monte de gente aluga aquela casa. E a feira? E a feira? Não. É, tem que ter a feira. Eita, para que você fazer isso? Se daqui a alguns meses ou até anos, carnaval, Europa, comboio Mazia, Europa, eita, coisa bacana, Fernando de Noronha, deitado, aquela visão panorâmica, aí os golfinhos só aqui, aí que diferença, aí tem o que? Carnaval, da Barra, Carnaval da Barra, olha, latão é 3 por 10, latão é 3 por 10, olha o sucesso, olha o sucesso, olha o sucesso. Quem tá rindo sabe o que eu tô falando, tá vendo? Olha o sucesso, é o sucesso. L.O., L.O. É, cara. Aí arruma briga. Quando tá com as 4 na cabeça, agarra o povo que não deve. Quando caga, ei, cara, sai daí, por que tá com inveja? Não, sai daí que aí é uma cilada. Isso é o Kinder Ovo. Por quê? Porque tem uma surpresa. Sabe, tem uns caras cheios de devassa na cabeça. Gostoso e bacana, ia pra lá. Não vou dizer não. Aqui, dança pra cá. Aí tirava o óculos. Quando tirava o óculos, olha, bota o óculos na peça. Olha que filé, bota o óculos, pô. Eita, porra, não, você bota o... Era só Kinder Ovo e feijoada. Você abraçou, mas... Bicho, isso é feijoada. É por quê, professor? É por quê, fulano? É porque é morena? Não, porque tá com a calabresa guardada, velho. Sai daí.
Aí você sabe, não vou dizer não quem foi, não, para não ficarem com... Não, 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 olha só. Não, foi o galego não. Foi ele não, olha só. Então, para facilitar a nossa vida, para que quebrar a cabeça com isso? Olha como é fácil. Vamos colocar aqui a nossa prévia carnavalesca do bloco Eu Vou Passar. Tá preto em preto, para ficar diferente, ó. A fofoca. O professor. Quando o verbo... Deixa eu deixar bem bonitinho aqui. É pro Jales morrer do coração mesmo. É do carnaval. Eu ia botar ele, mas ele fica com raiva quando eu desenho ele. Quando o verbo é VTD, a gente pergunta o quê? Francisca comeu. O quê? Recebemos. O quê? Pratico. O quê? Quando o verbo é VTD, a gente pergunta o quê? O objeto, o complemento é OD. Você não pode esquecer. Quando o verbo é VTD, a gente pergunta o quê? O objeto é OD, você não pode esquecer. Quando o verbo é VTD, a gente pergunta o quê? O objeto é OD, você não pode esquecer. Quando o verbo é VTI, o objeto é OI. Todos precisam o quê ou de quê? De que tem preposição, VTI, o complemento é OI. E se eu pergunto o quê? A quem? O verbo é VTDI. Quando o verbo é VTD, a gente pergunta o quê? O objeto é OD. É a cópia, né? A imitação. Então, isso é um frevo. Eu não vou fazer em frevo mesmo não, que é para vocês não se jogarem. Mas eu sei que no carnaval, como é sábado agora, né? Sábado, vocês vão estar no bloco, eu vou passar. Quando nós falamos em frevo, qual é o primeiro frevo que vem na nossa mente? Vassourinhas, que muitos não conhecem como vassourinhas, conhecem como pananana, que é arretado. Você pode estar cansado, pode ter pepeca do mal, pode ter que tiro foi esse, pode ter vai passar mal, tiro sensual, mas tocou vassourinhas, é como se fosse uma dedada. Não é? Então eu vou fazer devagarinho. Lógico que o mico quem paga sou eu, mas em casa vocês vão fazer. E aí quem está gravando também vai fazer. Quer ver? Ó a marchinha. Galego, tenha calma. Ele já tá aqui. Já tá dando o brilho. Tava. Tá, vocês viram, ele já tá aqui. Quando e pior. Quando tira o óculos e bota o bilírio imaginário, ele tira o óculos aí começa a dançar. Olha aí, eu vou fazer, olha. Lógico que o mico quem paga é o professor. Quando o verbo é VTD, a gente pergunta o quê? O objeto é OD, você não pode esquecer. Quando o verbo é VTI, o objeto é OI. Se eu pergunto o quê? A quem? O verbo é VTDI. Não é bonitinho? Já pensou, velho? É Marcelão, quando o verbo é VTD. Isso com aquela latinha tampada balançando, a gente pergunta o quê? Eita! É fácil, é só lembrar.
Quando o verbo é VTD, a gente pergunta o quê? O objeto é OD, você não pode esquecer. Quando o verbo é VTI, o objeto é OI. Se eu pergunto o quê a quem, o verbo é VTDI. A pessoa, quando o verbo é VTD, ei, eu galei com o bilhete aqui, a gente pergunta o quê? O objeto é, eita, bacana. Vamos ver o que nós conseguimos fazer, não vou apagar nada. Quem quiser copiar, copia, que eu já vou dizer qual é a página do exercício. Página não, né? É aquela sequência de sujeito que nós fizemos. Pode passar? É aqui. Qual a página? 23. Começa na 20. É 23, já tem gente contando aí, né? É depois de sujeito. Muito bem, moça. Fica mais fácil, né, não? Lembra daquela bateria que começa com as questões dos anjinhos? Mais. Menos. Eu vou aí, Maurina. Só para chegar perto. Deixa eu... Eu não creio. Fizemos essa? Fizemos? Fizemos até do canário? Zales, Delon. Perfeita. Décima primeira. Assinale a alternativa em que os elementos destacados exercem respectivamente as funções de sujeito e objeto direto. Eita! Objeto indireto, né? Letra A. Serão necessários aos alunos. Esse aos alunos é o sujeito? Não. Eu quero a alternativa em que, respectivamente, eu tenha sujeito e objeto direto. Indireto. Muito bem. Vou pular a letra B. Voltaram todos e ficaram surpreendidos com o acontecimento. Quem voltaram? Todos. Todos é o sujeito. E ficaram surpreendidos com o acontecimento. Esse com o acontecimento está acompanhando que palavra? Surpreendidos. Surpreendidos é verbo? Surpreendido é o quê? Nome. Então não é um objeto, é um complemento nominal. Há muitas flores a serem oferecidas ao professor. O verbo haver está no sentido de existir? Se está no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal, não tem sujeito. O entusiasmo com que ele entra na sala de aula revela entusiasmo, está certo. Quem revela o amor à profissão? O entusiasmo. Mas revela seu amor. Revela o quê? Se eu pergunto o quê, o verbo é VTD, o complemento é OD. Você não pode esquecer. Volta para a letra B. Faltam poucos dias para que se entregue à prefeitura o manifesto popular. O que é que faltam? Poucos dias é o sujeito do verbo faltar. Quem entrega, entrega algo a alguém. Qual foi o algo que eu entreguei? O manifesto. A quem? A prefeitura. Objeto indireto. Resposta, letra B de bananola. Letra B de beijo. Eita. Próxima. Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito. Ah! Mas ninguém me ouviu. A função sintática das palavras doente, grito, ninguém e me.
respectivamente. Vamos lá? Doente é o quê? Quando percebi que o doente expirava. Quem expirava? Sim. E aí, o doente é o quê? Sujeito. Recuei aterrado e dei um grito. Dei. Calma. O quê? Um grito. Grito é o quê? Objeto direto. Quando eu pergunto o quê, o verbo é VTD. Mas ninguém me ouviu. Quem me ouviu? Ninguém. Sujeito do verbo ouvir. E esse me? Objeto direto. Eu ouvi. Ouvi o quê? O me. Então, qual é a resposta? Letra E de esquema escondido na esquina da escola. Eita, no espetinho. E fui eu que o descobri. Esse O é o quê? Eu descobri. O quê? Ele que. Ou esse O equivale a ele. Objeto direto. Veja, murmurou o menino. Quem foi que murmurou? O menino exerce função de quê? Sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Menino. Tudo que vem antes do núcleo? Adjunto adnominal. Vou lhe mostrar. Quem mostra, mostra algo a alguém. Esse li é o a alguém. Qual é a resposta? Objeto direto, adjunto adnominal e objeto indireto. Letra A, de amor, de abraço. Calma. Voltem aí algumas páginas, por favor. Vamos ao início do módulo. Eu quero que vocês... Olha aí, página 1, 2, 3, página 4. Página 4 do início do módulo. Aqui, né? Comecem aí, página 4.